Primeira vez na Igreja Batista Getsemane, 1987. Quando eu coloquei o pé na igreja, quando eu vi o pastor Jorge Linhares pregando, quando ele falava sobre bênção e maldição. Agora pensa bem, já vão quase 40 anos que eu tenho ouvido, que eu tenho aprendido sobre esse tema, e mesmo assim eu reconheço que em alguns momentos da minha vida eu cometi erros. Eu abri a minha boca e ao invés de abençoar, eu amaldiçoei, e foi necessário se fazer uma correção. É por isso que é tão importante nós termos o conhecimento desse texto, nós trazermos à memória o que a palavra de Deus diz, e lutarmos todos os dias para praticar essa palavra, para vivermos essa palavra. Amém, igreja? Porque é muito sério, porque senão como que eu vou conseguir entender e viver uma quebra de maldição na minha vida, se eu não tiver esse conhecimento, se eu não praticar o que a Bíblia diz? Então isso aqui é muito sério para a nossa vida. As palavras, olha, elas têm o poder de encorajar ou de abater, de despertar alegria ou angustiar as pessoas. Por causa da palavra mal falada, olha, lares são destruídos, filhos abandonam os pais, conflitos acontecem entre colegas de trabalho, amizades são rompidas, porque Provérbios capítulo 5, versículo 1, diz o quê? Que a palavra dura, ela suscita ira. Então a palavra tem muito poder. Quantos casamentos eu já vi sendo destruídos por causa de uma palavra? Palavras são responsáveis, olha, por separação de casais, por mortes, por inimizades. Eu já vi pessoas sendo assassinadas por causa de uma palavra, igreja. Olha o poder de uma palavra. Eu não estou falando de uma brincadeira, não, porque a gente não sabe o resultado. Pode ser uma coisa simples, como a palavra também pode trazer para Jesus. Eu já citei aqui, por exemplo, quando a minha irmã e meu cunhado me levaram num retiro, não era um retiro, era um dia onde os jovens foram para o sítio. Lembra para o sítio lá da Aline, do Cláudio, do Eduardo? E naquele dia eu ouvi o pastor Daniel Fiarno, que é o vice-presidente da igreja, era um jovem, né, assim como eu, e ele pegou e falou comigo assim: ei jovem, o que você está esperando para entregar a sua vida para Jesus? Aquela palavra, na hora que ele falou comigo, foi uma palavra que eu fiquei com raiva dele. Eu falei: o que essa pessoa está pensando que ele é? Que papo é esse, esperando para entregar a vida para Jesus? Eu estava no mundão, mas ali me levaram para um espaço que só tinha crente, um ambiente gostoso, um ambiente agradável. Eu vi tantas coisas boas que eu queria viver ali, mas eu não estava vivendo. Mas quando ele fala: ei jovem, o que você está esperando para entregar a sua vida para Jesus? Eu fui embora e essa palavra ficou martelando o meu coração. Eu estava longe da presença de Deus, as pessoas estavam orando por mim, mas uma palavra que falaram foi uma palavra de Deus que me impulsionou para perto de Jesus, porque eu fiquei a semana inteira com aquela palavra na minha mente, e levantei no domingo e eu falei: é mesmo, o que eu estou esperando para entregar a vida para Jesus? E eu me levantei e corri para a igreja. Eu sabia que ali eu poderia ter um encontro real com Jesus, e entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Deus transformou minha vida. Mas eu já vi também uma pessoa falando uma palavra com a outra e morrendo por causa de uma brincadeira. Eu estava num ambiente uma vez com alguns amigos, numa oficina mecânica, e de repente uma pessoa passou de moto. Aí o rapaz falou: ei fulano, você me paga o que você está me devendo, se você não me pagar eu te mato, hein rapaz? Falou brincando, tom de brincadeira. Aquele rapaz na motocicleta foi embora, e ele foi em casa e pegou uma arma, e chegou para a pessoa: você falou que ia me matar, agora eu vou te matar. Arrancou a arma e sentou tiro no ombro, e ele saiu correndo, tomou 4 tiros. Um jovem que eu estava chamando para ir para a igreja, ele falou: um dia eu vou. E ele morreu naquele dia, foi chorando para o hospital, falando: não me deixem morrer, não me deixem morrer. 4 tiros, e morreu a caminho do hospital. Olha que coisa terrível, uma palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando de uma coisa simples, está vendo? Agora olha só o que diz aqui a palavra de Deus, Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra frívola que os homens disserem, toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras
serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então, ou seja, o que é frívolo, pastor? Olha, que não tem importância, que é sem valor, fútil, leviano, volúvel, tudo isso é frívolo. Agora olha o que a palavra de Deus diz: pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Se as palavras não tivessem importância, por que eu seria julgado, condenado ou absolvido pelas minhas palavras? Se aquilo que eu falo fosse irrelevante, fosse insignificante, por que estaria escrito na Bíblia isso? Que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu vou ter que prestar contas a Deus pelas palavras que eu falar. Está vendo? Então nós vamos ter que aprender a declarar aquilo que é bom, porque as nossas palavras, elas podem alimentar ou anular uma ação de Satanás. É interessante isso daqui. As nossas palavras, guarde isso, elas podem alimentar ou anular uma ação de Satanás. É por isso que quando eu ouço alguma coisa ruim, eu já abro a boca e falo assim: está rejeitado, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito. Uma vez um pastor, um grande homem de Deus, uma pessoa que eu amo demais, eu cheguei e falei assim: ô fulano, eu estou pensando em trocar de carro. Eu, um jovem. Sabe o que esse pastor falou comigo? Ele falou: aí, pobre tem que andar de Fusca. Falou comigo assim. Imagina eu ouvir isso, um garoto, eu pensando em fazer. Sabe o que eu falei desse homem de Deus? Eu abri a boca e falei: está repreendido em nome de Jesus. Quem te falou que eu sou pobre? Eu sou filho do Deus vivo, dono do ouro e da prata. Na hora, você vai aceitar uma palavra